Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus de viagem para Jerusalém, atravessou a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Tendo parado a uma certa distância, ergueram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ora, aconteceu que no caminho ficaram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus e agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Jesus, porém, observou-lhes: Mas então, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Depois disse para ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há 15 dias atrás, o Espírito Santo e a Igreja nos diziam a respeito da cura de um surdo mudo. Na semana passada, ouvimos o relato do resgate e do tratamento daquele judeu assaltado e socorrido por um samaritano, que era a figura de Jesus, o bom samaritano. E hoje, meus caros, mais uma vez, a Igreja e o Espírito Santo nos falam a respeito da cura de 10 leprosos. Então, neste período, somos instados a pensar no quanto Deus se ocupa de nossas misérias, do quanto Deus está ocupado daquilo que temos de mais miserável, de mais fraco, e de quanto auxílio, do enorme auxílio que precisamos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é bom recordar aqui algo que me parece não estar muito claro e depois não funcionar bem na nossa jornada diária do ponto de vista da correspondência à graça. Eu não vou falar nenhuma novidade, a não ser aquilo que já sabemos do catecismo. Aliás, minha missão é catequizar adultos. Minha tarefa é fazer ressoar novamente aqueles fundamentos e princípios da fé sobre os quais tudo na Igreja se apoia, tudo encontra solidez e firmeza. Prestem bem atenção, por favor, porque o que o padre vai dizer toca a todos aqui, sem exceção.
Nós, no útero da nossa mãe igreja, que é a pia batismal, a pia do batismo, é o útero da Igreja Católica. Lá fomos gerados pela água e pelo Espírito Santo. Nascemos para a vida divina, recebemos aquela vida conhecida como graça santificante, que é uma determinada participação na vida do próprio Deus. Sobre a nossa vida física e biológica, foi colocada uma participação na vida divina. Ali, no batismo, fomos divinizados e nos tornamos imagem e semelhança de Deus pela graça. Porque então adquirimos uma vida, uma participação na vida do próprio Deus. Agora, essa chamada graça santificante ou graça habitual não vinga sozinha. Porque nós não saímos da pia batismal para o céu. Gostaríamos que tivesse sido assim. Mas saímos da pia batismal para o mundo. Inimigo de Deus. Campo e território de Satanás. Saímos para o mundo. Não saímos da pia batismal e subimos ao céu. Então, infelizmente, mais de uma vez, perdemos a veste da graça. Perdemos. Ela foi manchada, ela foi conspurcada pelas incontáveis concessões que fizemos ao mundo, às máximas do mundo, aos valores do mundo, aos gostos do mundo. E toda aquela beleza de quem então, ao sair do batismo, ali mesmo, era templo vivo do Espírito Santo, santuário e sacrário da Santíssima Trindade, toda essa beleza não demorou muito a desaparecer. O que significa que, por nós mesmos, não temos condições de suportar, de dar suporte e sustentação à nossa condição de filhos de Deus, de gente que foi adotada no batismo e transformada de filho de Adão pela carne em filho de Deus pela graça. Caímos logo, tropeçamos rapidamente, mas, e aqui todos temos que bater no peito e fazer uma espécie de mea-culpa, pastores e fiéis, porque
quem nos chamou ao batismo e à participação na sua própria vida, sabia muito bem o que iria acontecer conosco. E por isso, na sua infinita misericórdia, na sua infinita providência, determinou que, para sustento da graça habitual, para que não a perdêssemos, nos fossem concedidas as chamadas graças atuais, ou graça atual. A graça atual é todo e qualquer favor de Deus, todo qualquer favor de Deus, todo e qualquer sinal de Deus, toda e qualquer inspiração de Deus, que não permite nossa queda, que nos alerta, que nos previne, que nos ilumina. É também chamada de modo prático de graça, a graça de cada instante, porque a cada instante, a qualquer instante, podemos morrer para Deus. Podemos. Então, Deus nos acompanha a todos, uma vez feitos filhos de Deus, com o auxílio destas graças chamadas atuais, que suportam e mantêm protegida, defendida, guardada a graça habitual ou a graça santificante. Como funciona essa graça de cada instante ou graça atual? Ela funciona assim. Para a inteligência, é uma luz que aclara o entendimento, para não nos deixarmos enganar pelas mentiras que contamos para nós ou que os outros contam. Ela age, em primeiro lugar, sobre a inteligência, instruindo, iluminando a inteligência, aclara o nosso entendimento, nos fazendo apreciar em todas as coisas somente o bem que Deus chama de bem, não o bem que a estatística chama de bem, mas o bem que Deus chama de bem. Isso faz a chamada graça atual, ou a graça de cada instante. Ela age também sobre a vontade, que nos leva a amar a virtude e a praticá-la. Ainda que seja difícil, a castidade é uma virtude difícil. A paciência é uma virtude difícil. A mortificação é uma virtude difícil. Não é coisa que se consiga amar do nada, sem que Deus nos auxilie a descobrir a beleza e a bondade destas virtudes para, amando-as, praticá-las bem.
Então, a chamada graça atual enche a alma de ardor. E o ardor é aquele calor, aquela inflamação, aquele fogo que não permite o desânimo, não permite o retrocesso, não permite o abandono, nem a desistência. E assim, meus queridos, a união dessa luz recebida da graça atual, que esclarece o entendimento, com o ardor da graça atual, que inflama a vontade de amor, o resultado disto chama-se fidelidade. Quem é fiel ao seu batismo? Quem é o fiel ao próprio batismo? Quem é? Quem é fiel àquela vida divina, aquela participação maravilhosa na vida do próprio Deus, que já é o céu iniciado na alma, o céu germinado na alma. O fiel à graça santificante não pode ser outro a não ser aquele que foi e que é fiel à graça atual de cada instante. Esta graça que é esclarecendo o entendimento e ardendo de amor à vontade, coloca o cristão num estado de permanente fidelidade, porque não se apoia em si, nem nas suas forças, mas em Deus, que está ali com ele, em cada situação, em cada instante, em cada acontecimento, lhe dá o que é necessário para não perder este tesouro inestimável, inefável da vida divina, recebida no santo batismo. Então eu diria, meus queridos, para os que pretendem adiantar na graça do próprio batismo, e o adiantamento na graça do batismo chama-se santidade. Quem é o adiantado na graça que recebeu no batismo? É o santo. Quem pretende adiantar na graça santificante, permitir que ela produza os seus melhores e mais sazonados frutos, não precisa de mais nada. O que esta alma necessita já lhe é dado, lhe é concedido a cada momento por Deus. É só não colocar os impedimentos e os empecilhos do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Olhando por este lado, a santidade não é difícil. Não é difícil. Não é.
Se fosse algo que dependesse exclusivamente de nossas iniciativas, de nossa esperteza e de nossos esforços, é certo que não haveria santo de nenhum tipo. Mas como Deus, que é Pai e conhece bem a fraqueza dos seus filhos, os acompanha com aquilo que chamamos de graça atual, ou a graça de cada instante. Guardem bem, graça para cada instante, que vai instruindo o entendimento e enchendo de amor à vontade. O que nos falta para nos tornarmos cópias vivas de Jesus Cristo nosso Senhor? O que nos falta? Querer aquilo que você disse que quereria no batismo. Você disse pela sua boca ou pela boca dos teus padrinhos que você estava de acordo com estas coisas e que viveria assim, que esta seria a sua vida. Mas esquecemos estas coisas. E ao invés de perguntarmos para a graça de cada instante, para a graça atual, o que devemos entender das coisas que se dão à nossa volta, perguntamos para o nosso gosto, para a nossa vaidade, para a nossa sensualidade ou para o mundo. Ao invés de nos deixar inflamar a vontade de amor pelo que é bem, pelo que é verdadeiramente bom, preferimos nos acomodar e não desafiar o mundo à nossa volta para não levarmos a pecha de gente doida, atrasada, anacrônica. E depois de tanto tempo do nosso batismo, amamos muito a nós mesmos. A nós mesmos. Nossa conveniência, nossa vantagem, nosso lugar neste mundo que agoniza sob o sol de Satã. Nosso lugar neste mundo que agoniza debaixo do sol de Satã. A primeira providência que se toma quando uma criança nasce é fazê-la respirar. Retirada do útero de sua mãe, é preciso que o bebê respire o mais rápido possível, não asfixia e morre. Foi esta brisa, esse ar puríssimo, oriundo das entranhas de misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, chamado graça atual, esse ar, essa atmosfera que nos foi concedida, Senhor, para que uma vez nascidos no batismo e do batismo, não morrêssemos logo em seguida asfixiados. Mas, ó desgraça
das desgraças, morremos. E várias vezes, mais de uma, mais de duas, dezenas, centenas, incontáveis vezes. Portanto, creio que ficou claro que enquanto nos damos todas as licenças, todas as dispensas, todos os salvos condutos do ponto de vista do nosso compromisso batismal com Deus, por outro lado, o Espírito Santo não descansa nunca. Não descansa. Então, eu quero terminar esta catequese lembrando aos senhores, esta é a fé da Igreja Católica, bebida nas águas cristalinas das definições do magistério compilados no catecismo, nós não teremos desculpa. Ninguém vai poder apelar diante do Supremo Juiz para as suas misérias e fraquezas. Ah, mas eu era assim, eu não conseguia, eu não dava conta, eu não podia, eu não sabia. Isso não existe. Você é, do ponto de vista daquilo que você podia ser, você é hoje, do ponto de vista daquilo que podia ser, o que você escolheu. Porque a graça não torna ninguém, não robotiza ninguém. Não consta que a graça robotize quem quer que seja. Você mantém a sua liberdade de escolha. Eu apenas quero expressar aqui para os senhores que vieram à missa nesta capela, os que estão acompanhando a transmissão da missa e os que depois vão assistir no canal do YouTube esta homilia, este sermão, que está tudo à nossa disposição para viver bem em Deus e mais ainda, para morrer bem nele. Para viver e para morrer. Escolha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.